Vamos pegar a tela aqui. E aí eu preciso que alguém confirme para mim. O Marcelo, que estava com o microfone aberto, se puder confirmar. Você está vendo a tela do livro aí, Marcelo, por gentileza? Tô vendo uma. Agora tô vendo. A minha internet está bem ruim aqui, ela fica desconectando a toda hora. Você tá gravando, por acaso? Tô gravando, tô gravando. Comecei a gravar a partir de agora, né? A partir do conteúdo eu tô gravando. Beleza. Se tiver como disponibilizar para mim, que tá caindo toda hora a internet aqui também ruim. Eu vou fazer o mesmo procedimento daquela outra videoaula. Eu vou botar um link e vou fazer upload lá no meu canal do YouTube. Que aí, pelo Beleza. mesmo, vocês acessam. Vocês clicam e acessam. Beleza. Ok? Então, para quem está conseguindo ver claramente aí, ó, é o capítulo 4, análise do volume de controle utilizando energia. Ok? Resumindo, é balanço de massa e de energia aplicado em um volume de controle. Mais focado no nosso objetivo é primeira lei da termodinâmica aplicada em volume de controle. Ok? Aí eu acho que o primeiro ponto é a gente, ainda que repetitivo, relembrar o que é um volume de controle. Repetitivo para alguns e talvez até assim, né, seja um lembrete importante para outros. Eu lembro que quando a gente definiu algumas nomenclaturas lá no início da nossa disciplina, a gente tratou de regime, a gente tratou de processo, a gente tratou de estado, fronteira, todas as definições de termodinâmica, né? E aí, naquela época, quando a gente fez a definição, a gente falou de sistema, um sistema termodinâmico. A gente viu que o sistema termodinâmico ele pode ser analisado de duas maneiras. Um sistema fechado, que foi a etapa NB1 toda, primeira lei de termodinâmica do sistema fechado, e o sistema aberto. O sistema aberto, a gente pode chamar ele também de volume de controle. Para o sistema fechado, eu consigo ter adição de calor e adição de trabalho ao sistema, e eu consigo fazer a conversão de uma energia em outra. Então, eu consigo converter calor em trabalho e trabalho em calor, até porque esse é um princípio básico, né, através da variação da energia. É o princípio básico da primeira lei de termodinâmica. Mas eu não consigo fazer uma movimentação no meu sistema, eu não consigo produzir calor ou trabalho com adição de energia atravessando a fronteira por fluxo de massa. O que eu quero dizer com isso? No sistema fechado, ele não permite nem entrada nem saída de massa. A gente sempre ilustrava, na parte NB1, vocês devem perceber isso, lembrar disso, um modelo de cilindro-pistão, onde o pistão faz esse selo e não permite que o gás, que é o modelo ideal também ali, né, ele escape. Então, logo, ele não tem entrada nem saída de massa. A massa contida ali dentro é fixa, certo? No volume de controle, eu tenho entrada de massa, eu tenho saída de massa e eu tenho calor e trabalho. Pode ser calor sendo inserido no sistema e pode ser calor sendo fornecido pelo sistema. Da mesma forma, trabalho. Trabalho pode ser fornecido para o sistema ou pelo sistema. Ok? Então, grande diferença do volume de controle é que ele é, na representação de um equipamento, né, pensando agora na prática, ele é um equipamento que permite entrada e saída de massa, além da variação das energias e das grandezas termodinâmicas, quando trabalho e calor. Ok? Exemplo de volume de controle. Motor de combustão interna. Aí não vamos entrar no mérito de Otto ou diesel, mas vamos pensar assim, o combustível, ele entra no volume de controle, que é o conjunto cilindro-pistão do motor de combustão, ele explode e ele sai pela válvula de descarga e, consequentemente, lá no seu escapamento do carro, né, no famoso cano de descarga. Então, o produto entrou e o produto saiu. Obviamente que saiu com a transformação, né? Não foi o mesmo produto. Mas essa análise também agora não é tão pertinente assim. O fato é eu permitir a entrada e permitir a saída de massa. Vamos primeiro concentrar nessa parte de massa. E eu produzir trabalho através da conversão da energia térmica, né? Através do calor. Ok? Então, o motor de combustão interna é um exemplo de volume de controle. Vocês estão vendo em
máquinas hidráulicas ou mecânica dos fluidos, uma da disciplina que vocês estejam tendo agora, fenômenos de transporte, por exemplo, vocês estão vendo bombas, sistema de bombeamento. A bomba ela pode ser analisada como um volume de controle. Na verdade, se eu tomar a fronteira da bomba ali como meu foco de estudo, ela é um volume de controle. A bomba ela tem trabalho de eixo, tem o giro do eixo, e eu recebo massa, succiono, né, o fluido, e recalco esse fluido. Então, entra massa no sistema, tem trabalho, que tem o giro do eixo, e sai massa do sistema. Então, a bomba é um volume de controle. Conseguiram entender o conceito macro de volume de controle? Não dá para a gente enumerar todos os volumes de controle aqui. Mas, de forma geral, com conhecimento de termodinâmica, você consegue, através do curso da disciplina, identificar um equipamento lá na área industrial e falar assim, ó, esse equipamento aqui eu tenho que delimitar assim, porque ele opera conforme um sistema fechado. Ou esse equipamento eu tenho que delimitar assim, porque ele opera conforme o volume de controle. E mais, se ele opera conforme um sistema fechado, a equação que governa ele da primeira lei de termodinâmica é essa. Se ele opera conforme o volume de controle, a equação que governa ele é essa. Então, há uma diferença entre as equações. Entenderam de forma geral? Vamos deixar o Marcelo de porta-voz aí? Vamos eleger o Marcelo? Acho que não vai dar, porque eu peguei só a metade aí, falhou. Tá bem? Você não está entendendo bem, né? Sua internet Eu está ruim. entendi. Tá com a internet boa aí. Eu entendi de boa. Da outra vez, acho que foi o Daniel que ficou de porta-voz. Tá aí, Daniel? Pô, Entendeu? sim. É bom a gente ir por etapas. Então, sim, primeira etapa. Definição clara para a gente do que é o volume de controle, ok? Essa foi a primeira etapa. Aí, essa parte 4.1.1 do nosso livro, está na biblioteca virtual, ele trata da conservação da massa. Eu não acho necessário fazer toda essa análise do balanço mássico, ficar estudando isso em nível mais detalhado, porque é um tempo que a gente pode perder, quando, na verdade, esse balanço de massa a gente vai ver dentro da equação geral de balanço de massa e energia. Mas, se alguém tiver alguma dificuldade no entendimento da equação de massa e energia, pode dar uma passadinha por aqui e ver. Esse balanço de massa, vocês fazem ele também em máquinas hidráulicas e mecânica dos fluidos. Não tem nenhuma diferença do conceito para cá, não, tá? Então, assim, é uma etapa que geralmente eu não passo, né? Independente do modelo, da gente estar tendo aula remota ou não. Modelo presencial também eu não passo. Mas se o aluno quiser dar uma olhada para reforçar conhecimento, tem até algumas coisas, assim, bastante curiosas sobre a relação da velocidade, da quantidade de massa que cruza o intervalo de tempo e tal. Bacana, mas acho que não agrega muito conhecimento direto, uma vez que a gente vai já trabalhar na equação geral. Então, deixa eu chegar na equação geral aqui, que aí a gente já começa o mais importante. Olha que interessante. Acho que eu falei um exemplo desse em sala, mas como passou aqui agora, quando a gente fala de balanço de massa e energia, eu dei um exemplo até sobre consumo calórico, né, o gasto calórico do seu corpo. O cara consumiu 3.000 quilocalorias. Então, ele fez 2 horas de exercício e durante o dia ele ficou ativo mais tantas horas, queimando ao todo 3.500 quilocalorias. Então, se ele gastou mais do que ele consumiu, obviamente ele vai ter que repor isso de alguma forma, porque o balanço de massa e energia para o corpo dele também se aplica, como se aplica para a termodinâmica. Então, se eu consumo mais do que eu estou gastando, eu tendo a acumular. Se eu consumo menos do que eu estou gastando, eu tendo a perder para compensar. Então, é interessante que, às vezes, a gente chega a termodinâmica ou balanço apenas de massa, muito focado na engenharia, mas esse caso aqui mostra um balanço de massa das veias do coração, ó. Essa figura 4.4. Então, você imagina quantas entradas e quantas saídas tem o volume de controle do coração, tá vendo? As setas, ó.
entra sangue por aqui, entra sangue por aqui, entra por aqui, entra por aqui, sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui. E aí esse balanço, de alguma forma, tem que fechar, né? Se você não está perdendo sangue, não sofreu um corte, ou se você não está recebendo sangue, não está recebendo a doação, a massa de sangue no seu corpo ela vai ser a mesma, concorda? Então, o que entra pelos átrios, pelas veias aí, vai ser igual ao que sai, né? Por isso que eu falo que a primeira lei da termodinâmica, os balanços de massa e energia, eles vão muito além dessa questão só termodinâmica explorada no curso. O raciocínio do princípio de conservação ele nasce lá de Lavoisier. Então, as aplicações na ciência são enormes. Essa do coração aí é uma curiosidade. Quem tiver interesse em ler depois, ele fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos descer aqui. Aqui, ó. Chegamos. Conseguem ver essa equação bonita aqui, ó? Deixa eu tentar passar o mouse em cima dela. Daniel, tá vendo onde eu tô com a seta do mouse aí? Sim, professor. Inclusive, a gente até estudou essa equação essa semana em mecânica dos fluidos. Ah, bacana. O Harito já passou? Já. Legal. Muito bom. Não é diferente do que ele já conversou com vocês, não, tá? Tem que tomar o cuidado, porque algumas simbologias, por exemplo, H, que é a entalpia, né? Em alguns livros de mecânica dos fluidos, o H é uma nomenclatura de altura. Aqui em termodinâmica, você pode reparar que a altura é o Z. Tá vendo? Uhum. Essa cota aqui, ó. E o diferencial, Então, há de se tomar um cuidado só com isso, né? O que vocês estão analisando? Professor, Sim. você podia só... Eu tenho uma curiosidade aqui nesse Q e no W, não tem? Porque um entra positivo e sai negativo, não tem um negócio assim? Isso é convenção, tá? Isso é normal ter dúvida, mas assim, não existe um motivo por que calor é inserido no sistema de forma positiva e ele é retirado do sistema de forma negativa. Convencionou-se lá atrás que seria assim. Uhum. Então, para ter assim uma ordem nos balanços de massa e energia, para que todos pudessem fazer da mesma forma, as mesmas convenções, então foi determinado que seria assim. Eu sempre recomendo que você decore apenas um dele. Outro e inverta o resto tudo. O que eu quero dizer com isso? Ó, calor entra no sistema negativo. Positivo. Se calor entra positivo, então calor sai negativo. Se calor entra positivo, então trabalho entra negativo. Logo, trabalho sai positivo. Entende como são inversos? Então, o importante é se decorar um e inverter o resto tudo. Você tem que pensar sempre em calor em oposição ao trabalho e o sinal sempre em oposição à entrada e saída. Se calor entrou positivo, analisando o próprio calor, ele sai negativo. Uhum. Qual é o oposto aí do raciocínio? O oposto é o trabalho, né? Então, se calor entrou positivo, o trabalho entrará negativo. E como sairá o trabalho? O trabalho sairá positivo. Beleza. Entendeu? Isso não existe um conceito do porquê assim. Isso foi convencionado. Então, é melhor você decorar mesmo um deles para não criar confusão. Ok? Ok, professor. Aí, veja bem, esse desenho aí, ó, talvez o Rato tenha até passado para vocês, ele explica perfeitamente aquele conceito que eu falei do balanço de massa e energia. Se você pensar só nesse tracejado aqui, ó, tentem acompanhar aí onde eu estou passando o mouse, tá? Só o tracejado aqui, ó. Essa linha. Sem considerar essa seção tipo um tubo aqui, e sem considerar essa, vamos pensar que esse invólucro aqui, né, essa bolha aqui, ó, ela não tivesse esse tubo de entrada e nem esse tubo de saída. Como eu poderia mexer com a energia interna desse sistema? Através de calor ou de trabalho, concorda? Então, ó, calor entrando aqui, trabalho saindo. Ok? Eu só conseguiria transferir energia para esse sistema aqui se fosse através de calor ou de trabalho. Como assim calor ou trabalho na prática? Se isso aqui fosse flexível, eu poderia apertar ele. Se eu aperto ele, eu estou mexendo em volume, então eu estou provocando uma compressão, consequentemente trabalho. Concorda?
Sim. Se ele tem uma parede que resiste um pouquinho ao calor, eu posso ir com um isqueiro embaixo dele e aquecer. Então, estou fornecendo calor para o sistema. Eu estou tentando trazer para termos práticos, tá? Então, estou trazendo calor para o sistema, o gás pode se expandir ali dentro e converter para trabalho, ok? Pensando que essa bolha não tem nenhuma entrada nem saída. Então, isso caracteriza o sistema fechado, visto na NB1. Agora, o que o camarada fala para a gente? Ó, agora eu vou instalar um tubo aqui, nessa bolha, vou instalar um tubo aqui, nessa bolha. E agora eu permito que, além de ter o gás aqui no meio, eu entre com gás por aqui e ele saia por lá. Eu vou abastecer o sistema com gás, então vai ter gás passando aí continuamente. Aí a pergunta que você tem que fazer é, quando esse gás for injetado no sistema, quais são as energias que ele arrasta com ele? E aí vem o conceito do balanço de massa e energia completo para o volume de controle. Concorda que se o gás variar a temperatura, ele vai ter uma influência da energia interna? Tá aqui, ó, o E. Sim. Concorda que se o gás for Vai ser acelerado, diferente tiver uma velocidade muito US. grande, ele vai prover mais ou menos energia para o sistema? Então tem a cinética aqui, ó. Concorda se houver uma diferença muito grande de altura. E aí, para o caso do gás, é mais complicado, mas pensa no caso de um líquido. Uma altura de, sei lá, 150 metros para um líquido descer em queda livre. Concorda que, em função dessa queda, ele vai carregar uma energia? Uhum. Então, a energia potencial também tem que ser levada em conta. Ou seja, quais são as energias que podem adentrar o volume de controle? Eu posso ter energia interna, eu posso ter energia cinética, eu posso ter energia potencial. E o que é que pode sair do volume de controle? Energia interna, energia cinética e potencial. Além disso, tem um segundo raciocínio importante. Vamos descer um pouquinho aqui agora. Eu recomendo que depois dê uma olhadinha nessa parte, né? Dê uma lida aqui, porque o raciocínio é o seguinte. Se eu tenho uma área de uma seção, eu tenho uma determinada pressão sendo exercida ali no sistema, e o fluido está adentrando a uma determinada velocidade, você concorda que se a viscosidade, a densidade do fluido, principalmente a densidade, na verdade a propriedade importante para nós é a densidade, ou o inverso da densidade, que é o volume específico, você concorda que se ele variar, a contribuição energética para o volume de controle vai variar? Quer ver um exemplo? Pensa no seguinte, eu tenho uma mangueira que ela está com água pressurizada a, sei lá, 2 quilos de pressão, né? E eu lanço essa água, né, projeto ela sobre a superfície, sobre o corpo de uma pessoa. Você acha que na mesma pressão, uma substância de água com areia vai causar o mesmo impacto à pessoa que recebe essa energia? Não. Não vai. A substância que tem água e areia, ela vai ter sua densidade alterada, concorda? Sim. Ou uma substância que seja uma graxa, um óleo, como ela tem uma densidade alterada, esse trabalho de eixo 2 ao quilos. adentrar o sistema, o trabalho de fluxo, ele é alterado. Essa energia associada a esse fluxo, que a gente explicou, inclusive, em uma das últimas aulas lá, que era a energia ao trabalho de fluxo, que muitas vezes é equivocadamente chamada de entalpia. Lembra disso? Que é Não. mais PV, o conceito de entalpia. Energia interna mais pressão vezes volume. O lado da equação da entalpia que fala de pressão vezes volume específico é essa relação que eu estou falando, do trabalho que adentra o volume de controle. Desculpa. Certo? Então, se eu tenho uma substância com uma densidade maior ou menor, com um volume específico maior ou menor, se eu tenho uma substância com essa característica, a tendência dela contribuir energeticamente para o meu balanço de massa é diferente. A água não contribui energeticamente da mesma forma, se tratando de pressão e volume específico, do que óleo diesel contribui. Concorda? Então, para o balanço de massa e energia ficar completo,
eu preciso levar em conta esse fator. E aí a equação final é essa bonita aí, ó, 4.13, tá vendo? Aí eu posso falar o seguinte, ó, em um volume de controle, definido lá em cima, de acordo com aquela figura, né, aquela imagem que a gente viu, a variação da energia desse volume de controle em função do tempo, ela vai ser igual ao fluxo de calor menos a potência, que é o trabalho em relação ao fluxo, mais o fluxo de massa que adentra ao sistema e com ele carrega energia interna, pressão vezes volume específico, energia cinética e energia potencial. Então, isso aqui entra menos o fluxo de massa que saída, que com ele carrega energia interna, mais o trabalho de fronteira, mais energia cinética, mais potencial. E aí, olha só, esse termo aqui, ó, energia interna mais pressão vezes volume específico, é o que a gente batizou lá atrás de entalpia. Então, essa equação aqui, ó, é a equação do balanço de massa e energia para volume de controle em taxa temporal. Ok? A variação da energia em função do tempo é igual fluxo de calor menos potência mais fluxo de massa de entrada vezes entalpia de entrada, energia cinética, energia potencial, menos fluxo de massa de saída. O que é importante vocês observarem? De uma maneira bem simplista, se eu entender que essa variação de energia em função do tempo, ela pode ser chamada de ΔE, eu posso dizer que ΔE é igual calor menos trabalho. Então, se eu pegar essa parte de cada equação, ó, ela é exatamente a equação da primeira lei, só que agora adaptada em função de tempo, né, em função do fluxo, tratada de forma temporal, e somada às energias associadas ao fluxo. Por isso, a diferença da equação para o volume de controle. Mas, na essência, é a variação da energia igual calor menos trabalho. Ok? Óbvio que nós não vamos entender tudo isso agora, tá? Inclusive, tem gente que está no 10º período e não entendeu até hoje. Mas, assim, deu para entender pelo menos o caminho de como nasce a equação da primeira lei de termodinâmica e para o volume de controle, qual é a grande diferença dela em relação ao volume fechado, ao sistema fechado? Superficialmente, sim, professor. Dá para entender que é com relação ao tempo, né? Aí a gente carrega aquela outra parte da equação ali. Depois você vai disponibilizar esse vídeo, não vai, professor? Vou. Eu tô gravando. Tá, eu vou dar uma assistida de novo para poder anotar o que cada coisa significa. Nós vamos evoluir, inclusive, mais agora aqui. Eu quero mostrar uma surpresa boa para vocês aqui, ó. Essa é a surpresa boa. Algumas coisas são cortadas também, né, professor? Isso, essa parte nós estamos chegando. Aí, olha só, veja bem. Daniel já antecipou aí. Quando a gente tratou lá no início da disciplina das definições, parâmetros, a gente conversou sobre regime termodinâmico. Se ele pode alterar as propriedades em função do tempo, ou se as propriedades são mantidas constantes em função do tempo. Então, a gente fez a seguinte definição, a definição técnica científica. Quando a propriedade tem variação ao longo do tempo, esse regime é chamado de regime transiente. Quando não há uma variação em função do tempo, o regime é chamado de regime permanente. Ok? Então, quando você pega essa primeira equação que eu coloquei, variação da energia em função do tempo. Isso aqui, ó. Como eu disse no início do conteúdo, no início da disciplina, a gente, em 90% dos casos, principalmente de estudos em engenharia, no nível acadêmico, a gente considera a operação em regime permanente. Ou seja, que ao longo do tempo, as propriedades serão mantidas constantes. Se isso é verdade, essa parte da equação aqui, ela é igual a 0.
Então, a variação da energia em função do tempo aqui é zero. O que é a primeira grande vantagem? Ela tira a equação de um modelo diferencial para um modelo algébrico. Ok? Então, quem viu o DE, DT e o coração bateu mais forte, pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque nós vamos trabalhar com regime permanente. Beleza? Aí, Tranquilizou mais aí, Daniel? dá uma melhorada agora, professor. Eu já tava pensando, meu Deus, cara, eles vão botar uns exercícios com aquele trem ali. Aí, olha só. Aqui embaixo, ele traz alternativamente uma maneira de você organizar a equação que talvez pode ser mais didática para você. Você pode trabalhar com ela igual na 4.18, aqui em cima, ou você pode trabalhar com ela igual na 4.19, aqui embaixo. É só algebrismo ele fez aqui, ó. Ele pegou o trabalho e pegou a parte que está negativa aqui, que é a saída, né? E jogou para um lado da equação. E jogou calor e entrada para o outro. Ok? Que se você analisar friamente, do ponto de vista termodinâmico, é bastante interessante a análise do balanço, né? Ele está falando assim, ó, o calor que eu tiver aqui, somado com a energia que entrou, associada a todas as energias de fluxo, tem que ser igual ao trabalho que sair aqui, mais a energia de saída. Então, se eu tiver um aumento desse termo, esse termo aqui tem que compensar ele para que esse lado da equação seja igual a esse. Essa é a maravilha do balanço, né? E você consegue trabalhar com isso, por exemplo, em dimensionamento, né? Em simulação de projeto, simulação de processos, onde eu tenho que variar aqui para que essas equações se equilibrem, sejam de fato uma igualdade. Ok? Então, assim, como a gente vai evoluir ao longo do conteúdo? Para cada volume de controle, nós vamos tomar como base essa equação, a equação geral da primeira lei de termodinâmica. Se alguém estiver fazendo alguma anotação, né? A equação geral da primeira lei de termodinâmica para volume de controle em regime permanente e que nós vamos utilizar de agora até o final da disciplina é essa, 4.18. Ok? Essa é a equação que vai nos acompanhar aí até o final da disciplina. Essa é a equação que vai nos acompanhar em todo o conteúdo de máquinas térmicas. Essa é a equação que vai nos acompanhar na parte NB1 de refrigeração e ar-condicionado. Essa é a equação que, se nós tivermos motor de combustão interna, ela vai nos acompanhar em quase toda a disciplina de motor de combustão interna. Entenderam a importância dela? Sim. Beleza? Então, se quiser copiar, fazer uma anotação aí, acho que é o momento. Vamos dar um exemplo aqui agora de como a gente trabalha com a modelagem dessa equação para um volume de controle, tá? Então, vamos achar um exemplo aqui. Deixa eu pegar alguma coisa mais didática. Ótimo exemplo. Bocal ou difusor? Primeiro, assim, é importante a gente ter uma mínima noção do que serve o equipamento ou o volume de controle que a gente está tratando, né? Então, se você pegar por aqui, ó, no capítulo 4.6, ele fala especificamente o que é um bocal e qual que é a função dele, né? Ó, um duto com área de seção reta, na qual a velocidade de um gás ou líquido aumenta na direção do escoamento. Então, esse é o conceito para o bocal. O difusor. É um difusor, em um difusor o líquido ou o gás desacelera na direção do escoamento. O que é importante vocês entenderem dessa parte de acelera ou desacelera é que, como a lei da termodinâmica ou a lei da energia, ela é conservativa, se eu ganhei velocidade, eu tenho que perder alguma coisa. Da mesma forma que se eu perdi velocidade, né, eu tenho que ganhar alguma coisa. Ok? Então, quando ele fala que o bocal ele faz com que o fluido seja acelerado na direção do escoamento, consequentemente, ele perde em alguma coisa. E essa coisa é pressão. Então, vamos ver aqui embaixo. Da mesma forma, quando ele fala assim, o difusor, ele desacelera, então, se ele perde velocidade, ele ganha em pressão. Vamos olhar a imagem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. A primeira imagem é um bocal, tá vendo? Para um bocal, a velocidade de saída ela é maior do que a de entrada. Consequentemente, para se ter um equilíbrio energético, a pressão de saída é menor do que a de entrada. E o difusor? Exatamente o contrário.
Como a proposta do difusor é desacelerar, é frear o fluido, a velocidade de saída ela é menor do que a de entrada. Consequentemente, a pressão de saída é maior do que a de entrada. Beleza? Qual que é o nosso trabalho enquanto engenheiros na modelagem termodinâmica aí da equação? Então, o primeiro que eu tenho que fazer é pegar a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, entender o equipamento, então entendemos o que é um bocal, o que é o difusor, traço a fronteira do volume de controle, como está esse tracejadozinho aqui, ó. Entendo o que está entrando e saindo, e aí eu parto para a minha equação, como está montado aqui, ó. Ok? Então, uma análise para a gente já simplificar aquela equação que a gente viu é: eu tenho uma única entrada e uma única saída desse bocal. Vamos analisar só o bocal aqui por hora. Todo mundo concorda? Eu não tenho como entrar com fluido por aqui, nem por aqui. E nem sair por aqui, nem por aqui, porque tem uma parede. A não ser que eu fure alguma coisa aqui. Então, só entra massa aqui, só entra massa aqui. Beleza? Ok? Daniel? Sim, professor, entendi. Tá. Então, quando eu falo em somatória da massa de entrada e somatória da massa de saída na equação principal, para essa análise aqui não faz sentido. Faria sentido a somatória para o caso do coração que eu mostrei lá em cima. Porque tem 4, 5, 6, 10 entradas e 4, 5, 6, 10 saídas. Então, eu tenho uma somatória de massa de entrada e uma somatória de massa de saída. Beleza? No bocal, não. Então, eu posso simplificar. Ó. Então, ele simplesmente colocou a massa em evidência, porque a massa de entrada é igual a de saída, fluxo de massa. E aí, ele facilitou a equação. Ele fez os deltas. Entalpia de entrada menos de saída, energia cinética de entrada menos de saída, energia de potencial de entrada menos a de saída. Ok? Essa parte também deu para entender? Deu. Só repetir, você podia só repetir a parte do porquê que ele corta o W, o trabalho? Não, eu vou chegar nela ainda. Ele corta, só para saber, só pra ver se eu tô certo. Ele corta porque não tem nenhuma bomba, por exemplo, aí? Isso. Não, eu vou falar dele agora, do trabalho. Tá ok. Primeiro, essa primeira simplificação ficou clara, né? Primeira linha. Sim. Isso. Aí a segunda, vamos deixar o trabalho para a terceira, tá? A segunda é a seguinte. Esse alinhamento aqui, ó, o centro do bocal, se a gente pegar a altura do centro do fluxo de massa, a gente pode considerar que não tem desnível nenhum. E ainda que tivesse algum desnível, não seria significativo para influenciar no balanço energético. Ou seja, a parte da energia potencial, ela não vai contribuir para o balanço energético como um todo. Logo, eu posso desprezar a energia potencial. Ok? E se esse tubo, vamos supor que esse tubo fosse do mesmo diâmetro, sei lá, não variasse isso, eu desconsideraria essa velocidade também ou não? Se ele tivesse o mesmo diâmetro, para variar a velocidade, tinha que ter alguma coisa no meio dele, né? Aham. Para reduzir a carga, né? Provocar uma perda de carga. Mas sem a mudança do diâmetro, você não consegue variar a velocidade simplesmente assim, não. Tem que ter alguma coisa para frear o escoamento. Beleza. Ok? Então, ó, a próxima simplificação é energia potencial. Vai embora, corto ela. A equação que me sobra é essa. E aí o Daniel já antecipou. Por que trabalho sumiu? Trabalho em termodinâmica, de uma forma clara, para a gente ficar com isso tranquilo em mente, é aquele processo termodinâmico pelo qual, ao ocorrer, ele promove o levantamento de um peso ou o giro de um eixo. Então, assim, aqui dentro desse bocal, alguma coisa promove o levantamento de um peso? Alguma coisa promove o giro de um eixo? Não. Então, o trabalho é igual a zero. Por que calor não foi cortado? Esse fluido pode estar na temperatura alta e o calor pode estar passando pelas paredes aqui do bocal, concorda? Então, calor eu tenho que considerar. Por que a entalpia não foi cortada? Porque está entrando um fluxo de massa, está saindo fluxo de massa. E a gente sabe que o fluxo ele arrasta energia interna e arrasta a relação pressão vezes volume específico, que é entalpia.
Por que velocidade não foi cortada? Essa não merece nenhum comentário, porque a função principal do bocal e difusor é trabalhar as velocidades, como a gente acabou de falar agora aí pela dúvida do Daniel. Então, o que é que me sobra do modelo termodinâmico para o bocal ou o difusor? Essa equação. Se você quiser reorganizar essa equação, deixa calor aqui, leva o resto para lá. Então, para calcular o calor do bocal ou difusor, calor é igual fluxo de massa vezes H1 menos H2, tá. Aí, o que é o ponto chave dessa disciplina, dessa parte da disciplina, desculpa, e eu quero que vocês tenham muita atenção. Vocês vão ver que daqui para frente, cada vez que ele avançar um pouquinho na equação, ele vai usar um volume de controle diferente. Ele vai falar de bocal e difusor, depois ele fala de bomba e compressor, depois ele fala de trocador de calor, depois ele fala de turbina. Eu não sei se é essa ordem, tá? Tô falando que ele vai falar de vários desses equipamentos. É importante você, enquanto aluno, conhecer a funcionalidade do equipamento. Se eu souber para que serve um bocal, e a pergunta do Daniel aí foi muito inteligente, né? Assim, eu consigo mexer na velocidade de outra forma? Esse tipo de curiosidade é bom você ter. Porque quando você começa a entender o funcionamento do equipamento, você começa a entender como simplificar o modelo da equação. Se você tem dificuldade no entendimento do equipamento, você tem dificuldade no modelo da equação. E aí é aquela parte cruel que eu falo da disciplina. Qualquer alteração em um exercício que leve você a uma definição conceitual, se você não entender o equipamento, você pode comprometer todo o seu desempenho em função de um conceito equivocado. Entendeu? Então é importantíssimo. Viu o equipamento aqui? Sugestão para hoje. A gente deve terminar daqui uns 10 minutinhos, porque exercício hoje vai cansar demais a mente, né? Eu vou deixar uma proposta para vocês, mas não vamos fazer aqui. Mas assim, proposta para hoje, nesse tempo final da aula. Já vai no Google, coloca aí bocal, difusor, vai no YouTube, funcionamento de um bocal, simulação termodinâmica de um bocal, simulação de bocal em túneis de vento. Vocês vão achar alguma coisa que mostra o que funciona, para que funciona. Bocal é muito usado, por exemplo, em turbina de avião. Bocal e difusor. Ele tem uma aplicação ali. Já é uma tarefa para vocês. Qual é a aplicação do bocal e difusor em turbina de avião? Para que ele serve lá? Já é um ponto de provocação. Assim. Dá uma olhada no YouTube lá, rápido, um videozinho de 5 minutos, só para se familiarizar com o equipamento. Depois nós vamos falar de trocador de calor, sei lá, não sei a sequência aqui, tá? Estou supondo. Vai no mesmo dia, vai lá no Google, trocadores de calor. O que é um trocador de calor? Trocador de calor casco-tubo, de placas. Então, quando você começa a entender esse funcionamento, a modelagem fica mais tranquila. Se você tiver dificuldade no funcionamento, não quer dizer que você não vai modelar, mas vai ter uma dificuldade maior. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho? Ah, olha que interessante. Tá vendo esse túnel de vento? Acabei de falar túnel de vento e não tinha visto ele aqui embaixo. Tá vendo esse túnel de vento aqui, ó? Mostrando um protótipozinho de um carro, processo de aceleração, desaceleração. Eu vou até mandar uma mensagem para o Harito aqui agora, na sequência da aula, porque esse foi um trabalho que teve uma iniciação científica na faculdade e se construiu um túnel de vento para experimentos, assim, experimentos mais acadêmicos, né? Eu acho que tem um laboratório, isso aí não tem? Isso aí. Eu vou propor para o Harito que ele mostre o vídeo para vocês, ou faça porque o Harito está tendo acesso à faculdade, né? Que ele faça uma videoaula de lá mostrando o túnel, que é um exemplo prático de bocal e difusor, e um exemplo ótimo para a disciplina dele, que ele está tratando de escoamento de fluido. Então tem muita coisa que dá para explorar com isso aí, entendeu? Como ele está tendo acesso à faculdade ainda, de repente ele pode fazer um dia uma aula de frente lá para o túnel de vento, mostrar uma simulação para vocês. Eu vou propor isso para ele aqui agora. Ok? Beleza, joga a ideia no coroa. Aí, olha só. Em alguns casos, para bocais e difusores, vocês vão ler aí o exercício, vocês vão ver que a quantidade da equação, ela chega assim, ó, igual tal 4.21. Porque tem alguns casos que o termo calor, ele também não tem uma representatividade, porque não há uma troca muito forte entre o fluido e a superfície externa, né, o ambiente externo, desculpa, e nem do ambiente externo para o fluido. Então, despreza-se também o calor. Resumindo,
para alguns casos de bocal e difusor, aquela equação gigantesca que a gente viu lá, ela se resume a isso aqui, ó. Entalpia de 1 menos o 2, cinética de 1 menos cinética do 2. Vocês vão ver depois, em máquinas térmicas, que na maioria dos casos, para os equipamentos de máquinas térmicas, o que vai predominar é entalpia de 1 e entalpia de 2. Toda aquela equação lá vai servir como base para a gente entender o funcionamento, mas na prática, quando for calcular as grandezas, calor e trabalho, que vai prevalecer a variação de entalpia. Porque todas as outras energias, elas não contribuem de forma significativa. Entendeu? Sim, professor. Essa entalpia, então, é o U, né, mais PV, não é? Fechado e perfeito. Você definiu como é e simplesmente como é. Qualquer outra definição está equivocada. A entalpia é U mais PV. E ela é usada porque quando você pega a equação do balanço lá em cima, como eu mostrei, a energia interna mais pressão vezes volume, ela recorrente vezes aparece na equação. Então, como ela sempre aparece junta, associada ao trabalho de escoamento, alguém batizou esses dois termos de entalpia. Uhum. Ok? Beleza. Sugestão para vocês, então, ó, tarefas para hoje. Primeiro, dá uma lidinha nessa parte toda que a gente passou. Vamos repassar isso aqui, ó. Pode fazer agora aí mesmo, né? Ler sobre bocais e difusores, ler aquela parte da equação que eu mostrei. Começa no capítulo 4.1, né? 4.1. Entendeu essa parte? Vai no YouTube, joga alguma coisa sobre túnel de vento, bocal, túnel de vento, difusor. Deve aparecer algum videozinho interessante para vocês pesquisarem. 2, 3 minutos, sei lá. Ok? E aí, como a tarefa é um pouquinho mais árdua, tentem dar uma olhada nesse exercício. Que aí, na próxima aula, a gente tenta fazer ele, né? Discutir ele aqui. E eu vou propor alguns outros, colocar uma listazinha, algum trabalho lá, que promovam um raciocínio de balanço de massa e energia para bocal. Para a gente focar primeiro no bocal. E aí nós vamos rompendo agora em função dos volumes de controles. Vimos o bocal, entendemos o bocal, calculamos um bocal, fizemos um exercício, né? Praticamos. Aí o próximo, ó, turbina. Mesmo raciocínio da turbina. Bota a equação geral, corta quem tem que cortar, adota o modelo termodinâmico, regime permanente, parará, exercício da turbina, fechou a turbina, vamos ver o próximo aqui, ó. Compressores e bombas, o mesmo raciocínio. E eu acho que o último dessa sequência é o trocador de calor, se eu não estou enganado. Já que vem compressor e bomba aqui, a turbina veio antes. Então vamos ver. Trocador de calor. Só uma observação. A parte de compressor em bomba eu costumo não fazer o exercício, até em função das nomenclaturas, costuma gerar uma confusão com mecânica dos fluidos. Como vocês estão vendo com o Harrington, provavelmente vocês vão aplicar a equação de Bernoulli, que nada mais é do que um balanço de massa e energia, tá? O Harrington pode até fazer essa analogia lá para vocês, da Bernoulli com a primeira lei de termodinâmica. Se provocarem isso lá, ele pode mostrar para vocês. Beleza? Tranquilo, senhor. Vamos finalizar por hoje? Alguém tem dúvida aí? Quer abrir o microfone, falar alguma coisa? Aproveitar que nós temos um tempinho ainda. Estou vendo pouca gente aqui. Eu estou vendo o Lucas, estou vendo o Daniel, Esté, Marcelo. Se tem mais alguém, não aparece na tela para mim, não. Aqui. Nem para mim. Eu acho que a galera, não sei porque não entrou, pessoal. Mas sempre tem participação nas outras aulas de... Às vezes a galera, não sei o que aconteceu. De qualquer forma, eu vou disponibilizar lá o link. Vou fazer o upload lá agora, beleza, né? No YouTube. Uhum. Terça-feira você vai gravar uma aula, pessoal? Porque tem que processar aqui no Teams. O negócio é meio travado aqui no computador. A sua próxima aula é terça, eu acho, não é? É terça? Eu acho que é terça. Alguma coisa assim. Você vai gravar aula, professor, também? Vai ter aula live aqui? Então, terça, eu acho que seria interessante a gente abrir aqui a reunião, vou deixar lá marcado também, uma remota, para a gente discutir esse exercício. Beleza. Talvez dá um tempo para vocês tentarem fazer aí e fazer uma discussão. Porque resolver ele aqui é difícil, né? Pelo modelo remoto. Então fica meio que um tira-dúvida, mas assim,
Não tira dúvidas no Teams, né? Não no Skype. No Skype, para isso, é complicado. No chat, né? No chat é complicado. Você abre aqui, aí a gente, professor, fiz assim e tal. Isso aí. Aí eu posso dividir a tela, pegar onde você está com dúvida, ver o balanço de massa, e a gente divide aqui. Beleza, professor. Beleza? Beleza. Do resto, tudo certo? Vocês estão bem nas outras disciplinas? Professor, tô estudando agora, professor, porque essa A1 aí, acho que eu fui mal em algumas aí. Mas fechou tudo? Acabou a 1 de todo mundo? Tá tudo certo? Acabou esses dias agora com o seu trabalho. Ah, legal. Eu devo levar um tempinho para corrigir tudo, mas pela primeira olhada que eu dei assim, tá tranquilo, tá? Não, fica tranquilo, faz com carinho lá, professor. Se tiver algum ponto assim muito distoante, alguém que errou alguma coisa muito grave, deixou de incluir alguma coisa, eu tento oportunizar aí uma Agora janela foi maior para fácil. vocês, a gente conversa. É o que eu disse, né? O momento agora é excepcional, então vamos trabalhar com excepcionalidade, né? Vamos trabalhar com o que dá. Beleza. Ok? Professor, não foi fácil fazer aquela sua lista não, tá? Conseguiu fazer, não? Consegui, mas não é pena não. Tá certo. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo, vamos chegar lá. Vai dar certo. Valeu, Então, povo. professor, Ótima noite a todos aí. valeu, pessoal. Ótima noite. Um Valeu, abraço. até mais. Tchau, tchau. Falou.